sejam bem-vindos. Este é o programa Roda de Fogo. Veja os destaques de hoje. Ministério Público dá parecer pelo cumprimento da decisão que demite LNs da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. Exclusivo. Em ato irregular, Aprígio reforma calçadas de particulares. Membro do próprio governo vê ação eleitoreira. A audiência pública da alça do shopping é cancelada. Fonte do governo diz que teve interferência de Aprígio. Finalmente, governo Aprígio atende aluno autista, mas secretário Oderlan ainda tenta enrolar a mãe. Munícipe entra com representação no Ministério Público contra o abandono do Arena. Paciente tem crise de fúria após demora no atendimento da UPA. Aprígio paga 17 milhões de reais a mais para a nova empresa. O Roda de Fogo está no ar. Estamos de volta e vamos para os nossos destaques de hoje, começando comigo. Ministério Público dá parecer pelo cumprimento da decisão que demite os LNs da Prefeitura da cidade de Taboão da Serra. Este parecer foi enviado ao Ministério Público pelo desembargador Viotti e cita o embargos de declaração que a Prefeitura fez. O Ministério Público, você está vendo aí, ele deu um parecer favorável, dizendo, entre aspas, que a Prefeitura não pediu a sua anulação, não pediu em relação a liminar, não pediu para cassar a liminar, somente pediu um prazo para cumprir a decisão. No entanto, o parecer já está nas mãos do Haroldo Viotti, desembargador, que pode decidir a qualquer momento se dá o prazo para a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra ou manda cumprir a decisão direta a Adilson Oliveira. O desembargador do Tribunal de Justiça, Viotti, deu uma decisão, pediu para que a Prefeitura, o governo Aprígio, se manifestasse, informasse se está cumprindo a decisão judicial que suspende a lei que criou os cargos de livre nomeação considerados ilegais e inconstitucionais, e aí agora teve uma decisão do Ministério Público Estadual no sentido de que se manifeste sobre esse pleito da administração municipal. A Procuradoria se ateve mais, Márcio, em relação ao provimento do cargo de controlador, mas justamente vai na linha de que a Prefeitura deve suspender essa lei e, consequentemente, demitir os livre nomeados lotados em cargos ilegais. Por que ilegais? Porque são cargos, a gente já tem dito aqui, são cargos que não configuram situação de chefia, de assessoramento, e nem de coordenação, portanto, nem de direção, melhor dizendo. Portanto, esses cargos são ilegais. E agora o Ministério Público confirma aquilo que já havia colocado como o cerne da questão, de que os cargos são, de fato, ilegais. Agora está nas mãos, na caneta do desembargador Haroldo Viotti, para dar a decisão que deve acontecer aí. A questão de dias, Adilson Oliveira teremos a decisão do desembargador com relação a isso. O que eu acho que, com relação a prazo, o desembargador não vai ser muito generoso, não. Ele deve dar um prazinho, mas não muito generoso. É um procedimento de praxe, Márcio, Logo que há uma contestação de uma parte, a Justiça pede uma nova manifestação do Ministério Público. Então foi feito. Agora, quanto é o que você está falando, como o governo Aprígio demonstra ser uma gestão que não tem boa fé, é uma gestão de má fé,
de pessoas que voltam a cometer os mesmos abusos anteriores, eu acredito que, no mínimo, o governo Aprígio não merece ter um prazo longo para fazer cumprir a lei, demitir cabides de emprego na administração municipal que, em vez de estar num cargo devido, né, estão ocupando lugares que deveriam ser de funcionários concursados. Aprígio, abra concurso público e coloque servidores nesses cargos que são próprios de pessoas que prestam concurso público e não de pessoas, cabos eleitorais, que entram pela porta dos fundos da prefeitura. Mesmo porque já foram concedidos 120 dias para que fizesse isso. Então agora estamos no aguardo aí, a qualquer momento no Jornal Atual Online ou no Verbo, você vai ter aí a decisão, caso aconteça nesses dias, nessas horas, tá para estourar. E o fato é que os servidores livres nomeados estão, né, angustiados. Toda hora eles nos perguntam, não é isso, Márcio? Tá para estourar. O que vai acontecer com a gente? Quanto tempo a gente vai permanecer na administração? Então aquilo que você tem dito, né? É melhor os livres nomeados não fazer nenhum tipo de prestação nas lojas do varejo na cidade. É melhor segurar que vem bomba por aí. Próximo destaque então com Adilson Oliveira. Vamos falar sobre um acontecimento que motivou comentários na cidade em relação à saúde. Um paciente teve um ataque de fúria e jogou um extintor de incêndio após demora no atendimento na UPA Aquiratada, em Taboão da Serra, no último dia 8, terça-feira da semana passada. Era por volta de 7h45 da noite. A unidade de pronto atendimento estava lotada de pacientes. O Roda de Fogo localizou um morador de Taboão que também buscava atendimento na hora. Ele relata que a UPA ficou mais cheia na troca de plantão, durante a espera de a nova equipe de médicos chegar para atender. Nesse momento, a mulher do homem começou a cobrar atendimento ao dizer que o marido tinha tido um infarto no início do ano e estava com falta de ar. Mas a UPA considerou que o atendimento ao homem não era prioridade durante a triagem. Ainda de acordo com a testemunha, o paciente não aceitou não ser atendido com urgência e teria agredido fisicamente um médico pela primeira vez, antes de arremessar o extintor. Ele foi contido por seguranças e até por pacientes que estavam ali. Alguns minutos depois, o médico chamou uma outra paciente, e não o homem. Foi na hora que ele se irritou. Cego de fúria, na descrição da testemunha, o homem arrancou o extintor da parede e arremessou em direção ao médico. Você vai ver agora imagens do incidente. Primeiro, do primeiro momento da confusão, em que a mulher do paciente acusa a UPA de descaso diante do estado do marido, enquanto o homem é contido por seguranças e outros pacientes. Veja. Ver o vídeo do circuito interno da própria UPA quando o paciente arremessa o extintor.
Nesse momento, o homem foi contido novamente pelos pacientes. Havia um policial militar na hora, mas ele não interveio. Ele estaria em outra ocorrência atendendo uma jovem na emergência. O fato é que depois chegaram outros PMs e contiveram o homem. Quase uma paciente foi atingida pelo extintor. Segundo a testemunha, ela e também um médico fizeram um boletim de ocorrência de agressão. Agora, sobre o atendimento na UPA. No primeiro vídeo, você percebe que dá para ver o corredor cheio de pacientes, até na escada tinha gente sentada. Após esse show de horror, na definição da testemunha, muitos pacientes foram embora sem passar no médico, com medo do que poderia acontecer ainda em meio ao incidente. Eu conversei com o paciente Marcos Vaz. Ele afirma que antes da troca de plantão, durante o dia, não tinha muitos médicos e gerou aglomeração de pacientes na parte de cima, ou seja, na triagem. Eu perguntei por quê, perguntei para o Marcos por que a UPA estava lotada. Ele respondeu, abre aspas, má administração, poucos médicos, fecha aspas. O Roda de Fogo procurou a prefeitura, Marcos, para se manifestar sobre essa situação. O governo Aprígio, através do secretário Arnoldo Landiva, não respondeu. Não é? Então, essa situação, desse episódio na UPA Quiratá, Márcio, parece que o governo Aprígio repassou a gestão para uma outra empresa com a promessa de que ia melhorar. Aliás, né, com 17 milhões de reais a mais para a gestão dos 3 prontos-socorros, o que dá mais ou menos 50% de preço mais alto, né? Você está vendo o contrato aí com a AHBB, Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, mas a promessa de que ia melhorar só ficou no papel? Só ficou no papel, e esse contrato é um contrato emergencial. Você, município, está pagando 50% a mais do que a empresa anterior, a SPDM, e também a promessa de que iria melhorar, com certeza não veio. Mais uma promessa que não foi cumprida, valores exorbitantes, empresa não é um contrato emergencial, ela pode ir embora a qualquer momento, Dilson Oliveira, ela pode ir embora, deixar todo mundo na mão, como foi feito em Campinas, essa empresa foi embora e a Prefeitura de Campinas teve que pagar os salários dos funcionários, e aí você vê, você já falou tudo, você já deu o relato completo do que aconteceu. Eu só queria acrescentar que vamos lá para a Câmara Municipal, então, com quem deveria estar fiscalizando, Adilson Oliveira? O vereador enfermeiro Rodney, após acontecer toda essa balbúrdia, ele disse o seguinte, subiu na tribuna, vamos jogar tênis, abre aspas, ali convidando os vereadores para jogar tênis. Vamos jogar tênis, né? Chamando os vereadores para jogar tênis. Ao invés de dizer assim, vereadores, vamos até a UPA que a coisa tá feia, vamos fiscalizar. Não, os vereadores ali, o enfermeiro Rodney quer jogar tênis, Adilson Oliveira. Gideon, minha dupla de tênis, estamos aguardando ansiosos a data para o Alan dos Reis, junto com o Carlão. Vocês vão ver o que é jogar tênis. Fiquem todos com Deus. Olha só, hein? Olha quanto, né? Ele está muito ocupado, né? Ele está muito preocupado. Uma vergonha. Muito preocupado com a população de Taboão da Serra. Olha só, né? Depois desse episódio lamentável, porque as imagens já tinham vindo a público, né? Na terça-feira, ele vem com esse comentário ridículo. Agora, né, Márcio? Esta empresa, a HBB, chegou a mandar um informe para ser publicado pela imprensa aqui da região. Até
Até alguns jornais publicaram, né? Eu até me pergunto que tipo de faculdade esses profissionais cursaram para publicar um release, uma versão chapa branca oficial da empresa. E ela disse, a empresa disse, nesse informe, que de acordo com o especialista em saúde, enfermeiro Rodney, o atendimento tinha melhorado. Então, esse é o especialista em saúde que, em vez de fiscalizar o atendimento, viu você, moradora? Veja isso. Em vez de fiscalizar o atendimento, convida os vereadores para jogar tênis. A grande preocupação deles com relação à saúde do município, né? Falaram tão mal, quiseram derrubar a SPDM, né? Falaram mal, inventaram coisas e quiseram derrubar, conseguiram derrubar. E agora? As imagens já estavam no ar, aconteceu, o vereador não disse uma palavra, né? Não disse uma palavra, ao contrário. E não foi só ele que não disse nenhuma palavra. Eu também questionei o vereador Anderson Nóbrega, que é considerado um líder do governo. De tanto que ele bajula o prefeito, também não, né, de 10 palavras, 9 ele cita o Aprígio, ele fala o Aprígio ou o prefeito. Então, de tanto que ele bajula, eu perguntei para ele, porque ele também foi uma das pessoas que disseram que o atendimento já tinha melhorado. Eu perguntei sobre essa demora no atendimento a esse paciente, ele simplesmente ignorou. Anderson Nóbrega ignorou esse questionamento em relação a esse episódio. Agora, só um comentário a mais, Márcio, é que cresce, em relação a essa empresa, cresce o número de relatos de que a HBB não tem capacidade administrativa para gerenciar pronto-socorros, ainda mais em municípios do porte de Itabuna Serra, na Grande São Paulo. E ainda, os médicos não teriam experiência em atendimento em unidades de urgência e emergência e também seriam recém-formados. Então, há cada vez mais relatos nesse sentido, né? Agora, eu quero falar uma coisa. Inclusive, aliás, o morador Marcos Vaz, este que eu citei que estava lá na UPA esperando também ser atendido, ele disse que na troca de plantão, no plantão da noite, um dos médicos era novo, estava no primeiro dia de atendimento na UPA, Márcio. Agora, só completando, me permite, eu preciso fazer um comentário mais alongado. Por que está nessa situação? O próprio governo Aprígio já admitiu que a atenção básica, ou seja, o atendimento nas UBSs, está caótico, porque essa administração deixou ir embora cerca de 60 médicos que atendiam nas UBSs. Então, com o estrangulamento da rede de atenção básica, o acompanhamento preventivo nas UBSs não acontecendo, porque as pessoas não têm dificuldades de marcar uma consulta com um clínico, com um ginecologista. Então, o que acontece? A pessoa não tem um acompanhamento preventivo, passa mal, tem uma pressão alta, alguma dor que ela não consegue tratar no posto. O que acontece? Ela vai para o pronto-socorro. E aí lota, enche como encheu na UPA. Então, e esse sucateamento da rede municipal já começou quando o Aprígio fechou, ou melhor, transferiu o pronto-socorro infantil para o Jardim Trianon e matou uma UBS, uma unidade de saúde, onde as pessoas poderiam estar lá se tratando. Não é? Então o Aprígio é um ignorante em saúde pública. E o Aprígio não precisa nem ficar... Prefeito, o senhor não precisa ficar ofendido. É ignorante, é no sentido clássico da palavra. O senhor não entende nada. O senhor não entende nada de saúde. Agora me admira o secretário José Alberto Tarifa, embora não seja médico, ele é dentista, mas ele é da área da saúde. Me admira que o senhor Tarifa concorde com esse tipo de coisa. Sucateamento da rede das UBSs, fazendo com que as pessoas superlotem os pronto-socorros e acaba acontecendo isso que aconteceu. E posso acrescentar mais uma? Escuta essa, Dilson Oliveira chegou para nós aqui agora há pouco. Um psiquiatra do PSI pediu as contas
foi embora porque deixaram ele doido. Acaba Esse governo também não é muito difícil, né? O psiquiatra do PSI acabou de chegar pra gente que pediu demissão a Adilson Oliveira. Então o PSI está sem psiquiatra porque deve ter deixado ele meio doido. Então, a HBP, se essa empresa já não tem experiência, o governo Aprígio está piorando mais a situação ao sucatear a rede de atenção básica, o atendimento nas UBS. Só dá para acontecer isso mesmo. É coisa de doido para deixar psiquiatra doido. Próximo destaque, Adilson Oliveira. Nós vamos então, a audiência pública da alça do shopping é cancelada. Ela iria acontecer ali nesta segunda-feira. Foi convocada pela vereadora Érica Franchini. Deveria acontecer agora, nessa segunda-feira, agora, dia 14, na Câmara Municipal. Foram convocados os diretores ali do shopping, foi feito um convite para a imprensa e nós chegamos lá, recebemos o comunicado de que foi cancelado. Na terça-feira, você que nos assiste, nossa reportagem ouviu uma fonte do governo, que foi o prefeito Aprígio que mandou cancelar. Então, eu vou explicar o porquê do interesse do Aprígio e também fazer um breve relato que Carlos Pereira da Silva, Carlinhos do Leme, vereadora Érica e Marcos Paulo de Oliveira, eles querem a alça. O prefeito Aprígio, após a municipalização, que segundo ele está quase para sair, que desde janeiro não sai, mas está quase para sair. Segundo ele quer 6 cruzamentos na BR de Imbu até Taboão da Serra. Então, quem arcaria com esse custo seria o shopping. Então, o que o Aprígio quer? 6 cruzamentos na BR. Mas os vereadores Marcos Paulo, como eu disse, Carlinhos Olema e vereadora Érica, querem a alça. Vou fazer um cálculo aqui por cima. O valor da alça está previsto no projeto original, Adilson Oliveira. Não saiu até hoje. Exatamente. A Arteres já autorizou. Se quisesse, o shopping já podia fazer a alça. Já poderia fazer, não tem impedimento nenhum. Mas um acordo entre prefeito Aprígio e o shopping, foi feito um acordo dizendo que, como nós já dissemos, o shopping arcaria com os cruzamentos. E os vereadores querem a alça, como já dissemos, num cálculo aproximado, por alto, uma alça custa 20 milhões. E nós vamos, por alto, 6 cruzamentos que custem 6 milhões. Não custa isso, mas vamos fazer. E os restantes dos 14 milhões querem saber, os vereadores, para onde iriam. Tá aí uma boa pergunta, viu? Uma boa pergunta. Para onde iriam, entre aspas, esses 14 milhões, Por isso, então, que a vereadora Érica com Carlinhos e o Marcos Paulo querem saber da alça. A Érica Franchini foi consultada, a gente entrou em contato com a Érica Franchini, dizendo que foi cancelada por interferência do Aprígio. Ela disse que a interferência do Aprígio não procede. Eu disse para ela o seguinte, vereadora, essa é uma entrevista, vai ao ar no Roda de Fogo, gostaria que a senhora confirmasse. Ela não respondeu mais, não quis falar mais sobre o assunto e disse que ia até o shopping falar com os diretores. Tirar uma audiência pública para depois dizer que vai até o shopping. E uma fonte do governo, ela foi muito clara. Quem mandou cancelar a audiência pública foi o prefeito Aprígio. Dá para entender, conforme eu já expliquei, Adilson Oliveira, o porquê o Aprígio não quer
a audiência pública com o shopping, já que ele tem interesse. Interesse, pelo visto, particular, né? Particular. Por conta do condomínio ali na região, não é? O que é pior nessa situação, pelo seu relato, é o prefeito fazer barganha, né? Trocando uma obra, o retorno da saída do shopping em direção a Embu das Artes, que tem um custo muito maior, né? Que ajudaria, já teria um grande ganho, porque desafogaria. Para a pessoa sair de Taboão, precisaria dar a volta lá em Parqueiros e pegar aquele retorno já mais do que saturado, que ali tem até vários acidentes, né? Então, assim, por interesse próprio, ele barganha e interfere, e os vereadores se deixam interferir, né? A ponto de cancelar uma audiência pública. Exatamente. Que a audiência, como o próprio nome diz, é pública, é para as pessoas irem lá, questionarem, tirar dúvidas. Como é que esse projeto vai ser? Semáforo? Vai ter... Como é essa questão de multa? Não é? Várias questões estão com um ponto de interrogação na cabeça dos munícipes de Taboão para entender realmente qual é o verdadeiro interesse em querer, né, 6 passagens cortando a rodovia em vez do projeto original da obra que está previsto no projeto original da alça de saída da Regis Bittencourt. Mas os interesses públicos esbarram numa coisa, Dilson Oliveira, que é essa diferença aí. Diferença de 14 milhões. Entre aspas, né? A diferença de 14 milhões. Onde vão esses 14 milhões de reais? Né? Então, eu acho que o interesse maior deve estar aí nessa diferença, porque o shopping vai ser beneficiado, ao invés de gastar, entre aspas, 20 milhões, pode gastar 5, 6. E como é que fica aí o restante? Eis a questão. Agora, esse projeto é um tiro no pé. A gente pode afirmar aqui, Márcio, que esse projeto de municipalização da BR é um tiro no pé. Vai gerar mais trânsito na rodovia, não é? E a prefeitura não tem capacidade, esse governo não tem gestão. E a prefeitura, com o porte que tem, não tem capacidade de suportar o volume de tráfego e os decorrentes acidentes na estrada. E o Rota de Fogo vai acompanhar. Se nós teremos a alça, qual o valor, não importa. Fez a alça, a obrigação do shopping, tá. Acabou. Tá, o projeto já deveria ter sido executado. Se a alça não sair, o Roda de Fogo vai estar informando para vocês os custos deste cruzamento, que eu repito depois da municipalização. Só pode acontecer. Enquanto isso, ficamos sem alça, que já está autorizado, repito, sem alça, graças a Deus, sem os cruzamentos, sem nada. Vamos ver, vereadora Érica, nós vamos estar presente em cima para saber se vocês vão estar junto com a Prijo, junto com o povo. Ok? Próximo destaque, Adilson Oliveira. Márcio Cancian, e você que nos acompanha, há 3 semanas o Roda de Fogo mostra a luta da moradora de Taboão da Serra, Janaína Freire dos Santos, para que a filha de 7 anos com autismo severo, grau 3, tenha assistência especializada na escola. Inclusive, a mãe obteve uma decisão judicial para que a criança disponha na escola da prefeitura de suporte pedagógico e de cuidados básicos referentes à alimentação e higiene pessoal. Detalhe, a sentença em favor da menina foi proferida em abril do ano passado, há 1 ano e 4 meses. Não foi uma sentença proferida ontem, né, no mês passado, não, já tem 1 ano e 4 meses. Finalmente, o governo Aprígio resolveu atender às necessidades da aluna. Desde segunda-feira agora, dia 14, a criança está indo às aulas e conta com uma profissional, uma educadora, que está responsável
por ensinar e pelos cuidados da menina, atuando como professora e cuidadora, uma única profissional atuando nessas duas frentes. Agora, isso só ocorre, só está ocorrendo após a Janaína ter uma reunião com o secretário executivo Oderlan Souza, secretário executivo de Educação de Taboão da Serra, Oderlan Souza, que ocorreu na quarta-feira da semana passada, como também nós noticiamos aqui no nosso programa. Mas para chegar a esse desfecho, não foi fácil, Márcio. A reunião foi tensa, o Oderlan ainda tentou, abre aspas, enrolar a mãe, enrolar a moradora, conforme o relato da própria Janaína. Ouça. Então, Adilson, eu vou mandar um áudio porque eu quero que você escute de mim isso, dizendo que não tem nem o que falar. Se não fosse pela sua ajuda, a gente não teria conseguido nunca, jamais. Por mais que aquele Oderlan falou que não se importa com a mídia, foi por causa disso que ele se mexeu. Senão a gente estava aí sem fazer nada. Eu queria ter filmado a cara dele quando ele, depois que ficou enrolando, que eu falei assim, tá, então o senhor tá tentando, falei bem bravo assim com ele, tá, o senhor tá tentando me convencer de que o senhor tá cumprindo o que tá escrito aqui nesse papel. Que então o Ministério Público tá errado, o juiz tá errado de mandar o senhor comprovar, o senhor tá tentando me convencer disso. Que aí ele ficou meio assim, parado uns segundos, e aí falou assim, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer as adaptações necessárias. E é muito tempo já, é muita coisa. Então, assim, é uma pessoa que elas vão ter que colocar lá no processo a formação dela. Eu a conheci, ela já trabalha na escola, na verdade, né? E ela se apresentou e ela também se comprometeu. E eles fizeram a ata da escola, escreveu lá que ela que vai ficar responsável de levar ao banheiro, de ajudar na hora do intervalo, porque assim, mas enfim, ela se comprometeu de fazer essa parte, e aí fazer a parte dela enquanto professora, né, auxiliar na socialização e a parte pedagógica. Então assim, nós concordamos, e aí temos isso por escrito e vamos, né, por enquanto por 1h30, 3 vezes na semana por 1h30, 2 vezes na semana por mais tempo, por 2h30, para ir aumentando gradativo, para depois ela ir no período normal, né? Pois bem, Cancian, parece que o governo Aprígio não tem empatia, não tem sensibilidade, só depois de muito pegar no pé, ou seja, só depois de levar um tranco é que resolveu atender esta criança com autismo. Parece que o descaso é geral, não é só com relação a LNs, para a saúde, na educação é um descaso geral. Me parece que as coisas só acontecem no tranco. Só funciona no tranco. Só funciona ali no tranco, é justiça, a mãe, nós aqui, o Roda de Fogo. Agora me parece que teve alguma reunião tensa, que não deveria ser tensa. O Oderlan é um bom profissional, ele devia atender a mãe com carinho, respeito. Que reunião tensa, isso é um absurdo. Com uma decisão judicial de um ano. Uma decisão nacional nas costas, nas suas costas, uma decisão judicial, fazer uma reunião tensa. Professor Oderlan, me parece que o senhor não está agindo corretamente, no qual a gente imagina o senhor ser um bom profissional. Agora, Márcio, procurado pelo Roda de Fogo sobre o caso da criança, o vereador Ronaldo Onishi disse que falou com o governo para atender a menina, para atender a família nas suas necessidades. Então, fica o registro. Já era tempo do Ronaldo já se manifestar, né? Já era tempo, já. Já era tempo, pô, ele que está aí com a causa autista, né? Tem louros sobre essa causa, né? Entendeu? Então, já era tempo dele se manifestar, porque nenhuma vez
Desde que nós vemos divulgando a luta dessa mãe, o vereador foi à tribuna, o que a gente saiba, não fez nada. Infelizmente, é isso que você está dizendo. Não houve nenhuma manifestação em público em defesa dos direitos desta criança. Muito bem. Márcio Canciano. Vamos lá então para o nosso próximo destaque. Munícipe entra com representação no Ministério Público contra o abandono do Arena. Veja aí. Olá, população de Taboão da Serra, aqui é Eduardo Rijo, Reaja Taboão. Acabamos de protocolizar aqui no Ministério Público uma denúncia sobre o nosso Arena Multiuso. Você pode ver aí nas imagens o total descaso que está acontecendo com a Arena Multiuso. E nós solicitamos a nossa competente promotoria para que investigue e responsabilize esse despreparado do prefeito para que tome uma posição referente ao nosso equipamento do Arena. Reaja Taboão, Eduardo Rijo, com você. Vídeos aí, fotos, o Arena virou um lugar, uma terra de ninguém. Aí o munícipe não aguentou. Não é possível, o descaso é tão grande, o abandono é tão grande, que ele entrou com representação no Ministério Público. Adilson Oliveira. Agora é o seguinte, o município fez a sua parte, o Aprígio acabou com a Arena, o município fez a sua parte. Que tal o Ministério Público agora se manifestar? O Ministério Público é o guardião da lei e o guardião também do patrimônio público. Não é? Então, nesse caso, aliás, o Aprígio não é porque o equipamento foi construído na gestão passada, que ele não gosta do equipamento, que ele até chamou que é uma arena sem uso, né? Ele não pode se dar o luxo, porque a partir de desprezar um serviço, um equipamento que é da população, não é do prefeito A, B ou C. Ele, o Aprígio, quando ele senta na cadeira de prefeito, ele se reveste de chefe do Executivo Municipal. Então ele tem a obrigação de zelar, cuidar das repartições públicas, e o que inclui a Arena Multiuso. Né? Então o que ele está fazendo, o que ele fez, deixando que vandalizassem, depredassem, quebrassem tudo, até gente morreu lá dentro. Olha a situação de descaso, total abandono a ponto de uma pessoa morrer lá dentro, sendo que ninguém veja quando entrou, para onde foi. A pessoa despegou da arquibancada, não tinha ninguém lá, você mesmo disse. Ele tirou a guarda municipal de lá. Não é? Então ele tem que responder, Aprígio, o senhor tem que responder por ter deixado a Arena nesse estado. Aliás, o que o senhor prometeu para a Arena? Já que o senhor não gostava da Arena, o que o senhor disse na campanha que ia fazer lá? Um céu. Um céu, né? Aí você pega o plano de governo do Aprígio, que também é conhecido como peça de ficção, que aqui 90% o senhor não executou, Aprígio. Está lá essa promessa, que o senhor ia transformar a Arena Multiuso num céu. E agora vem com tirou outra promessa da cartola, Márcio. O estádio municipal. Prometeu lá para todos os esportistas que estavam no estádio, um estádio municipal, agora para o Arena. O que eu posso dizer? Eu vou ter que abrir mão de exercer fazer o exercício da psiquiatria. A pessoa está num estádio municipal que já está mal cuidado, e aí vem com uma nova promessa de fazer um outro estádio na Arena que está uma terra arrasada. Ele nem zela pelo equipamento, quer construir outro que já tem. Para de brincar de ser prefeito, né, Aprígio? Você já comentou, eu vou reforçar. Por mais que ele não quisesse o Arena, por mais que ele não achasse aquilo que não funcionava, não teria problema nenhum. Mas a obrigação seria cuidar. A obrigação seria cuidar de um patrimônio público. Hoje o Arena poderia não ter nada, mas teria que estar intacto, como recebeu.
A arena tinha que estar intacto como recebeu, porque o senhor, como prefeito, tinha obrigação de zelar do patrimônio público e não seu. Deixa eu só para fazer o registro, para as pessoas verem que a gente não está aqui criticando por criticar. Está aqui, ó, plano de governo, página 8. Primeiro item, educação, criação do céu e a implementação de escolas em período integral. Aprígio, o senhor não construiu uma escola nova. Aí não dá, né? Não tem condições. Nós vamos então com exclusividade presta atenção aí, próximo destaque com Adilson Oliveira. A Prefeitura de Taboão da Serra está realizando nesta semana a chamada Ação no Seu Bairro, no Parque Albina. Mas em vez de executar serviços de zeladoria em áreas públicas, de uso público, como varrição de ruas, desentupimento de bueiros, limpeza de córregos, o governo Aprígio, olha só, está se ocupando em fazer calçada de particulares. É isso mesmo, o Roda de Fogo foi checar denúncias de espectadores e flagrou nesta terça-feira equipes da prefeitura com 3 caminhões, trator, betoneira, concretando calçadas de imóveis residenciais. Uma das calçadas preenchidas com cimento, areia, pedra, fica ali na rua, a calçada foi a da residência na rua Beatriz Augusta, esquina com a Beatriz Aparecida. O governo municipal também reformou a calçada de pelo menos mais 2 residências na própria rua Beatriz Aparecida. Detalhe, a primeira residência é da família de um funcionário livre nomeado. Livre nomeado de Aprígio. O nome dele é Márcio Dourado. Ele trabalha na Secretaria de Manutenção, trabalha na usina, em função corriqueira, né? E não deveria ser um livre nomeado. Mas o fato é que ele é um LN, tem o cargo de assessor de relacionamento estratégico. Olha só. Muito bom. E esse cargo, inclusive, foi julgado irregular pelo Tribunal de Justiça, como a gente tem falado aqui. E diante de uma das outras duas residências, estava estacionada durante a tarde de terça-feira uma van com logomarca da prefeitura. Então, provavelmente é de um prestador de serviço do governo Aprígio. Né? Olha só as coincidências. Aí você pode ver as imagens. O flagrante das calçadas sendo concretadas por funcionários da prefeitura e o veículo do prestador de serviço. Primeira calçada da esquina da rua Beatriz Augusta com a Beatriz Aparecida, que é da família do livre nomeado Márcio Dourado. E depois, essas 2 outras calçadas, você está vendo aí, da rua Beatriz Aparecida, propriamente. Lá, os funcionários da prefeitura cimentando a calçada, né? Como se ali fosse serviço da prefeitura, ou seja, fosse uma calçada pública. E não é de um particular. Né? Então, essa situação você está vendo aí nas imagens. Agora, a ação da prefeitura de reformar calçadas de particulares é apontada como ilegal. A conservação, a manutenção de calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel. O denunciante que procurou o Roda de Fogo diz assim, que o governo está, abre aspas, desrespeitando a lei, fazendo calçada para os amigos. Porque não é para a cidade toda. Então o Aprígio está fazendo calçada para os amigos. É um flagrante desrespeito à lei
enfatiza o denunciante. Mas não é só durante a ação no seu bairro que o governo Aprígio está reformando, refazendo ilegalmente calçadas. Equipes de manutenção da prefeitura estão todo dia nas ruas executando a tarefa a serviço de vereadores. Isso mesmo, vereadores têm um grupo de funcionários da administração para esse tipo de trabalho. Entre outros. Salta aos olhos a ponto de um livre nomeado estranhar e ver na ação como um ato eleitoreiro. Ele disse assim, esse livre nomeado, abre aspas, ganhar a eleição fazendo a calçada dos outros? Vou pedir para mandarem pôr um piso na minha calçada também. Fecha aspas. Bom, vamos lá. Veja o vídeo em que uma moradora do Jardim Suiná, na região do Pirajussara, diz que a prefeitura, o pessoal do Aprígio, vai renovar a calçada dela. Veja. Eu sou aqui... Olá, boa tarde. Eu sou aqui moradora da rua João Del Porto. Eu tô aqui com meu amigo Zé. Boa tarde, Zé. Boa tarde. Inclusive, a prefeitura, aqui o pessoal do Aprígio, fez uma obra aqui recentemente, que foi o escadão. E eu moro aqui nessa casa, sou proprietária, e eu tô querendo que eles venham renovar minha calçada. Muito bem. Nesse vídeo, o funcionário que aparece, chamado de Zé Bala, pela moradora, é José da Cruz Melo. Ele é livre nomeado, ele também trabalha na Secretaria de Manutenção na usina, ou seja, faz trabalho também corriqueiro, convencional, que deveria ser exercido por um servidor concursado, não por um livre nomeado, mas não, ele foi nomeado assessor institucional. Olha só, a disfarçatez do senhor Aprígio nesta nomeação. Outro cargo ilegal apontado pela Justiça. E outra situação de ilegalidade, como no caso do funcionário, do comissionado Márcio Dourado. Agora, sabe quem indicou José Bala, o José da Cruz Melo, para a prefeitura, Márcio? Não sei. Ele é da equipe da vereadora também conhecida como mulher do prefeito. Luzia Aprígio. Da vereadora Luzia Aprígio. O cara está explicado. Não é? Olha aí, esse funcionário também se prestando a fazer esse serviço de reformar calçada, gente da sua equipe, vereadora Luzia Aprígio. Muito bem, na ação no seu bairro, o governo diz que apenas está fazendo, abre aspas, pequenos reparos em calçadas. Mas o que a gente está vendo é outra coisa. Não é nada de reparo, é fazer na calçada do morador mesmo. Agora, Márcio Cancinha, a prefeitura, o governo Aprígio, pode reformar calçada de particular e a troco de quê? Não, evidentemente que a lei não permite, porque senão, se permitisse, sabe o que eu ia pedir para os nossos internautas? Liguem para a prefeitura e solicitem que também você tem direito a reformar a sua calçada, no qual a lei diz que a calçada é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Mas se pudesse, eu falava assim, liga, corre, vai, liga, eu também quero. Eu também queria ressaltar também desse assessor estratégico aí, ter esse poder. E esses caminhões que você está vendo na reportagem, a prefeitura paga 13 milhões de reais em aluguel, tá? Eu queria ressaltar. O aluguel salgado esse, hein, Márcio? 13 milhões de reais esses caminhões para fazer serviços para amigos. Justamente aí serviços mais prioritários, né, ficam em segundo plano, são deixados de lado, porque tem que atender os amigos do prefeito. Ok. Né? E só para perguntar, em relação ao outro lado, eu perguntei para a prefeitura, para o secretário Arnoldo Landiva, como você já sabe, não respondeu.
o secretário do Aprijo não tem compromisso com a transparência, com a verdade. E eu também perguntei para a vereadora Luzia Aprijo, né? Antes de vir aqui para o programa, eu perguntei para a vereadora, eu vou abrir agora a mensagem aqui para ver se você, vereadora, respondeu ao meu pedido de esclarecimento, porque a senhora coloca pessoas da sua equipe lá para atender morador para reformar calçada. Acabei de ler aqui, sem nenhuma resposta, ela visualizou a pergunta, a senhora visualizou a pergunta, Luzia Aprijo, questionando a senhora sobre essa promessa de reformar calçada de moradora, e a senhora não respondeu. E tem mais um detalhezinho para terminar, essa área ali é do vereador Ronaldo Onishi, está sendo a dona Luzia, mais uma vez, está invadindo a área de que tantos os vereadores reclamam, Adilson Oliveira. Se é do vereador Ronaldo Onishi, o senhor deve uma explicação. Se o senhor está pedindo, o senhor vereador Ronaldo Onishi, está pedindo que a prefeitura reforme, refaça calçada de morador. Se o senhor está fazendo isso, o senhor precisa dar uma explicação à população. Então, Adilson Oliveira, nós vamos chegar no final do nosso programa Roda de Fogo, só uma observação. Vem aí, o Taboão da Serra pode receber um rodeio e o local já está definido, Adilson Oliveira. Os moradores da cooperativa Vida Nova vão agradecer muito. O rodeio pode acontecer ali no terreno onde era da Leroy Merlin, vendeu para os hipermercados Zafari, né? Um terreno realmente particular. Fica ali em frente esse terreno, né? Em frente à rodovia ao lado do condomínio da autoestrada, em frente da antiga padaria autoestrada, onde foi o comício do Lula. Então, geralmente esses shows vão até muito tarde, os moradores da cooperativa Vida Nova vão agradecer. Eu só diria uma coisa, Márcio, para terminar. Você que mora nos prédios da cooperativa Vida Nova, já prepara uma ação aí. Exato. Né, porque você vai ter muito barulho no seu ouvido, muita perturbação de sossego. Já vai preparando uma ação para questionar este evento ao lado de uma área residencial. Faça aí a sua ação civil pública enquanto é tempo. Me parece que deve acontecer agora em novembro. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O Roda de Fogo volta na semana que vem, porque os outros jornais não falam, a gente te conta. Até lá. Até lá.